Queridos jovens, querido irmão, a paz do Senhor Jesus, hoje eu não subo aqui como alguém que sempre acertou, né? Ao longo da nossa jornada a gente comete alguns erros, né? Mas como alguém que foi alcançado pela graça. Já tentei sobreviver espiritualmente, já caminhei no limite, já confundi liberdade com pecado, mas Deus não me chamou para sobreviver. Ele me chamou para viver com propósito. Aleluia! Estou aqui porque a palavra me encontrou. E se você está aqui hoje, né, me ouvindo esta mensagem, não é coincidência, tá? É chamado de Deus na sua vida, meu querido irmão, tá? Hoje nós vamos ler o nosso texto básico, está no livro de 1 Pedro, capítulo 2, e vamos ler apenas o versículo 9, tá? Que diz assim: Mas vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? O título que eu tenho para essa mensagem é assim, meu querido: você foi chamado para viver com propósito, não para sobreviver ao pecado. Mais uma vez, você foi chamado para viver com propósito, não para sobreviver ao pecado. Amém, queridos? Irmãos, nós vivemos em uma geração cansada, uma geração que acorda cansada, na verdade, dorme vazia e vive tentando preencher seus pensamentos com coisas que não sustentam a sua vida, né? O mundo diz: faça o que você sente vontade, meu querido, né? Viva o agora. É isso que o mundo diz. Ele ainda diz mais: não leve Deus tão a sério. Imagina, né? Ou seja, o mundo ensina uma falsa liberdade, meu irmão, né? É tipo assim, a pessoa sente vontade e já faz, certo? Fala o que dá na cabeça, né? Entra em relacionamentos sem pensar, toma decisões no impulso, e depois fica lidando com as consequências e perguntando para si mesmo por que tudo deu errado, né? Não leve Deus a sério. É um momento deles, né? Principalmente desses jovens, muito perigoso. É quando Deus só entra na agenda se sobrar tempo, né? Não ora, não lê a Bíblia, né? Só lembra de Deus quando o problema aperta. Aí depois não entende por que, né, a fé está fraca. Entendeu? O resultado, qual seria o resultado? O que vocês imaginam? O resultado é prazer momentâneo e vazio. Por quê, meu querido? Porque sentimentos mudam, né? O agora que eles vivem passa, né? E uma vida sem Deus perde direção e propósito. E o final desse resultado,
né? É uma, é uma juventude ansiosa, uma juventude frustrada, entendeu? Espiritualmente anestesiada, ou seja, nada confronta, né? Nada confronta, nada acontece, nada empolga esse jovem espiritualmente. O jovem até está ali, né? Ele está ali, mas o coração está desligado, acostumado com o pecado e frio para as coisas de Deus, tentando apenas sobreviver ao pecado em vez de vencê-lo, certo? Quando eu falo sobreviver, não sei se você já chegou a perguntar de alguém, e aí meu amigo, né, ou minha amiga, como é que você está, né? E a pessoa diz, eu vou indo aí como Deus quer, vou sobrevivendo. Mas não é assim que Deus quer você. Amém? Meu irmão, Deus, Ele não te salvou para viver em ciclo de culpa. Aquele ciclo de culpa, né? Uma atrás da outra. Jesus, Ele não morreu na cruz para você viver negociando santidade, certo? O Espírito Santo não habita em você para te manter no raso, né? Molhando às vezes só a solinha do pé, certo? Hoje Deus te chama para sair do modo sobrevivência, meu querido, e entrar no modo propósito de Deus. Aleluia! Amado, o contexto diz que Pedro escreve para cristãos perseguidos, né? Perseguidos, pressionados por uma cultura contrária onde eles estavam ali, exatamente como hoje, certo? Eles eram a minoria, eles eram rejeitados, eles eram desacreditados, tá? E a juventude hoje é isso, é a minoria, é rejeitado, é desacreditado. Mesmo assim, Pedro não diz, vocês são frágeis, ele não diz isso, né? Vocês são coitadinho, Pedro não diz isso, tá, meu querido? Né? O que é que ele diz? Ele diz o seguinte, vocês são geração eleita. É isso que ele diz. Amada igreja, né? Amado queridos jovens, antes de falar do que nós fazemos, Deus fala de quem somos. Entendeu? Você foi escolhido, não um acidente. Outra vez, você foi escolhido, não um acidente. Efésios 1:4 diz o seguinte, meu querido, antes da fundação do mundo, ele nos escolheu, certo? Isso significa que você não é plano B de Deus, certo? Você é plano A de Deus. Antes de você nascer, antes dos seus erros, né? Deus já tinha você em mente e já tinha um propósito preparado para a sua vida. O texto que nós acabamos de ler em 1 Pedro 2,9 nos ensina que vocês são geração eleita, né? Deus não te salvou, não foi por impulso. Ele te escolheu com um propósito eterno, né? O nosso destino, meu querido, é morar no céu com o nosso Pai, né? Não foi algo tipo, deixa eu salvar mais um, deixa eu salvar mais um. Não foi assim não, meu irmão. Deus pensou em você. Deus te quis. Deus te chamou, sabendo exatamente quem você é e para onde Ele quer te levar, né?
É como eu disse para você, o nosso destino é o céu. O que é que nós aprendemos aqui? Quem sabe que foi escolhido, quem sabe que foi escolhido, não aceita viver de qualquer jeito. Olha, você aí que sabe que foi escolhido, você não vai querer viver de qualquer jeito, tá? O pecado, ele tenta te convencer que você é uma pessoa comum, mas Deus te diz, você é separado, você é jovem, você não é resto, tá? Você é a resposta do Senhor. Aleluia! Você foi chamado para representar, não para se esconder. Mais uma vez, você foi chamado para representar, não para se esconder, né? Romanos 12, versículo 1, ele diz que apresenteis, né, o vosso corpo como sacrifício vivo, né? O que é isso? Apóstolo Paulo, ele nos diz o seguinte, é basicamente Deus dizendo, não me entregue só palavras, ele está dizendo, né? Me entregue a sua vida. Mais uma vez, é basicamente Deus dizendo, não me entregue só palavras, me entregue a sua vida. Ou seja, seu corpo, suas escolhas e seu dia a dia agora pertencem a Deus. Pertence a Deus, tá? Não mais ao pecado, meu irmão. Não mais ao pecado. Como nós acabamos de ler em 1 Pedro 2,9, né? Sacerdócio real. O que é isso, né? Sacerdócio real, meu querido, é aquele que vive diante de Deus e representa Deus diante das pessoas. É isso, né? Você não foi salvo só para sentar no banco. Você não foi salvo só para sentar no banco da igreja, mas para carregar a presença, né? Mas para carregar a presença do Senhor. É carregar a presença de Deus. Aonde? Na escola, em casa, né? E em todo lugar, meu irmão, né? O que é que nós aprendemos aqui? Quem vive como sacerdote entende que o seu corpo tem altar, né? O seu corpo tem altar. A sua boca, ela tem peso, meu irmão, né? E suas escolhas, as suas escolhas causam impacto, viu? Meus irmãos, não dá para ser sacerdote no culto e escravo do pecado durante a semana. Você está aí no culto, né? Sendo sacerdote, e durante a semana fica cometendo pecado, né? Isso não dá certo, meu irmão. Isso não dá certo. Você foi chamado para a luz, não para as trevas. Mais uma vez, você foi chamado para a luz, não para as trevas, né? Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, diz, eu sou a luz do mundo, ele diz, né? Meu irmão, quando Jesus diz que é a luz do mundo, ele está dizendo, onde eu chego, a escuridão não manda mais. É isso que ele está dizendo para você, né? Quem anda com Jesus não vive perdido, não vive no escuro do pecado, certo? A luz dele revela, confronta e muda o caminho, meu irmão, tá? 1 Pedro 2,9, que nós acabamos de ler, nos ensina que vos chamou das trevas, para quê? Para a sua maravilhosa luz. Não é assim? É? O que é isso? Significa que Deus não te chamou para continuar no escuro fingindo que está tudo bem, certo?
Ele te tirou das trevas, te tirou do pecado, da confusão, né? E da vida sem direção, e te colocou na luz, meu irmão, onde a verdade cura, a verdade transforma. Viu? O que é que nós aprendemos? Se ainda existe pecado confortável na tua vida, viu? Você está satisfeito com esse pecado? É porque a luz precisa brilhar mais forte, né? É porque Jesus, na sua vida, precisa brilhar mais forte, entendeu? Irmãos, imagine um celular top de linha na sua mão, né? Última geração, feito para grandes funções, cheio de funções, né? Cheio de memória. É como eu disse, um celular top. Mas você, como alguém, usa apenas para lanterna, né? E mais nada, mais nada. Um celular desse na sua mão e você usando ele apenas como lanterna. Ele vai até funcionar, viu? Mas o problema é o seguinte, está muito abaixo do seu propósito, certo? O celular tem um propósito muito maior e você só está usando a lanterna. Assim é a vida do crente, assim é a vida do jovem, assim é algumas pessoas que foi chamado para impactar, né? Mas vive só tentando não cair. Fica tentando não cair. Deus não te criou para ser um crente sobrevivente, mas um crente cheio de propósito. Meu irmão, o propósito, ele vem direto de Deus para você. Entendeu? Olha, você foi escolhido, você foi separado, você foi chamado, você foi iluminado, né? Mas o pecado quer te manter no raso. Mas o propósito de Deus te chama para águas profundas, meu irmão. Amém? Olha, palavra maravilhosa, certo? O Senhor, eu quero agradecer por esse momento, por essas palavras viva e poderosa que eu estou transmitindo agora para você. Obrigado, Senhor, porque não somos obra do acaso. Nós não somos obra do acaso. Nós, eu e você, somos projeto eterno. Do mesmo jeito que você nasce, você já vive para a eternidade. Obrigado, ó Senhor, né? Por nos chamou para a luz. O nosso Deus chamou para a luz. Nos chamou para o propósito e para uma vida que glorifica o teu nome. Então, nós temos que viver aqui na terra de uma maneira que nós vamos glorificar o nome de Jesus, o nome do nosso Deus, né? Então, recebe, Pai, né, a entrega de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem agora. Peço, Senhor, que o Senhor receba em nome de Jesus, que nós saiamos daqui com essa mensagem não apenas impactados, mas transformados, tá? Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a Ti, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém? E até o próximo vídeo, meu querido irmão.